Desde que foi devorado por uma das sujeiras de garra de Code, Sasuke Uchiha está literalmente fora de combate. Só que mesmo fora, Sasuke pode estar agindo pelos bastidores, como um dos principais vilões de Boruto to Blue Vortex. Será mesmo que há essa possibilidade dele ser um vilão, ou ele é um espião? Vem comigo, deixa o like e bora lá! Fala galera, aqui quem fala é o Caçador Especial, o João Vitor. Bom galera, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui sobre esse Sasuke Uchiha, que pode ser um vilão ou pode ser um espião, é basicamente, vamos começar pela primeira fase. Na primeira fase foi quando aconteceu a onipotência, quando todo o caos do mundo ninja começou a ser estabelecido, graças à onipotência de Eida que foi ativada, mudando os papéis ali, invertendo os papéis de Boruto e Kawaki. O Sasuke não foi exceção, o Sasuke acabou sendo atingido por essa técnica, né, foi afetado, e mesmo ele sendo afetado, ele ainda tinha dúvidas no seu subconsciente sobre o que ele estava vendo era real mesmo. Então, graças a um pequeno fator, que vamos dizer assim, que salvou o Borutão, foi a Sarada Uchiha, que literalmente suplicou ao Sasuke para salvar o Boruto. Então o Sasuke, por conta de todas essas probabilidades, acabou ali ajudando o Boruto, graças ao pedido da sua filha. E não foi só por isso também não, galera, porque ele também viu o peso que era um Uchiha despertar o Mangekyo Sharingan, o que dissipou as dúvidas que o Sasuke tinha naquele momento. Com isso, galera, o Sasuke meio que acabou tirando o Boruto ali do caos que estava sendo estabelecido, né, e que os ninjas de Konoha estavam atrás dele, mas não para por aí. A Aliança Shinobi inteira caça o Boruto, pra quem não sabe, né, inclusive o próprio Sasuke acabou se tornando um procurado também, já que ajudou o Boruto a escapar, e com isso, ambos os dois, durante um ano, ficaram escondidos, né, fugindo dos ninjas, inclusive do próprio Code, que estava atrás do Boruto. Em uma dessas fugidas deles, eles acabaram encontrando o Code, e foi ali que o Sasuke acabou sendo devorado. Mas o Sasuke, né, não foi só devorado assim, tipo assim, facilmente. O Sasuke lutou, até não ter mais forças pra lutar, e acabou sendo devorado por um dos garras do próprio Code. Isso foi lá no capítulo 5, tá? Pra quem tá querendo aí saber como é que foi, como é que aconteceu. Tudo isso aconteceu lá no capítulo 5. É um flashback, né? Uma lembrança que o Boruto tem do passado sobre como o Sasuke acabou sendo devorado por uma das sujeiras do próprio Code. Então, pra quem não entendeu essa minha lógica que eu tô falando pra vocês aqui, foi exatamente assim. Durante esse tempo, né, que o Boruto ficou com o Sasuke durante um ano fugindo, o Sasuke ensinou as principais técnicas dele para o Boruto e disse que se o Boruto incorporasse todas essas técnicas, ele seria um ninja inigualável, um ninja poderoso. E não para por aí. No seu último pedido, o Sasuke disse: deixo a Sarada com você, Boruto. O que basicamente, né, como se fosse tipo assim: olha, Boruto, eu te salvei, graças à minha filha, então faço o mesmo agora. Proteja minha filha, custe o que custar. Basicamente, mesmo o Sasuke indo, o Sasuke fez um pedido ao Boruto, né, para que o Boruto pudesse proteger a sua filha. Agora a gente vai falar sobre o clone do Sasuke. Bom, a gente viu que o Sasuke deixou um pequeno pedido pro Boruto, vimos que ele treinou o Boruto durante um ano, e agora vimos que o Shinjus nasceram. Sim, os Shinjus são humanoides criados a partir das modificações de garra que o Code fez na Jubi, dando ali sem querer a Jubi uma consciência própria, criando ali os Shinjus, a Matsuri, o Mamushi, o Hidari e o Jura, que é a própria consciência da Jubi, ou seja, seria como se fosse a Jubi humanoide, entenderam? Então a gente tem ali a criação dos Shinjus, esses novos inimigos que apareceram, humanoides que são praticamente quase que bebês, vamos dizer assim. Eles não sabem de nada, eles têm dúvidas de quem eles são, eles tentam saber qual é a da sua existência, então eles não sabem quem eles são literalmente, eles estão tentando se encontrar. Não é à toa que toda vez que você vê em Boruto aí é o Jura tentando perguntar uma coisinha aqui, o Jura tentando descobrir uma coisinha ali através de livros, porque na mente do Jura ele precisa conhecer tanto ele mesmo como a própria humanidade, o lugar onde ele está, para ele ter um objetivo concreto do que ele quer, entenderam? A única coisa que ele sabe é que ele precisa de um Otsutsuki para se tornarem ainda mais evoluídos, só isso. Mas então o Hidari, ele é uma forma diferente de todos os outros Shinjus, tá? Além do Jura também, que eu acho que são os principais diferentes ali. O Hidari, ele mesmo voltando, mesmo ele nascendo assim logo de primeira, ele já tinha dúvidas sobre a sua própria existência, normal, todos eles tinham. Só que num episódio em que ele acaba sendo derrotado pela Sarada e derrotado pelo Boruto também, ele meio que quando volta, isso acontece no capítulo 12 e no capítulo 13, galera. Quando ele volta no capítulo 13, o Jura simplesmente pergunta pra ele assim: Hidari, aconteceu alguma coisa? Ou alguma coisa te preocupa, né? O Hidari fala: eu não sei dizer. Ele não sabia o que dizer. Ou seja, o Hidari ainda tava processando tudo aquilo que aconteceu. E aquilo deixou um sentimento de dúvida em todos os leitores, acredito eu, porque você nota que o Hidari volta diferente. O Hidari, ele volta com um semblante diferente. Porque até ele enfrentar a Sarada, ele vê, né, ele tem só um desejo: vou devorar a Sarada. Até porque ela, né, é o objetivo do Hidari, pra se tornar completo. Todos eles têm alvos, mas o alvo dele, né, do Hidari, era a Sarada. Só que ele não conseguiu devorar a Sarada. Pelo contrário, ele foi impressionado pela Sarada nos minutos iniciais
e depois teve a ajuda do Boruto com a Sarada pra derrotá-lo. Então ele foi derrotado pelas duas pessoas que o Sasuke mais conhecia, mais tinha afeto, né, além da Sakura, né, que eram o Boruto, seu discípulo, e a sua filha Sarada Uchiha. Então vocês notam aqui que o Hidari, quando voltou, ele já voltou com dúvidas, não pelo fato dele ter sido derrotado, mas sim pelo fato de que alguma coisa nessa batalha entrou no consciente dele pra entender o que aconteceu, como ele perdeu, o que aconteceu, qual foi a fraqueza dele. Então talvez aí que entra o detalhe do Sasuke ser o vilão ou o espião. Porque se for Sasuke vilão, ele pode usar, o Hidari pode usar esses pensamentos do Sasuke pra confrontar a Sarada, pra confrontar o Boruto, pra confrontar a Sakura, e ele usar tudo isso, tudo que o Sasuke já passou também, até porque ele deve ter acesso às memórias, aos pensamentos do Sasuke, e ele pode usar contra as pessoas, ele pode usar todo esse ódio pra dar forças a ele e ele se tornar mais forte. Galera, imagina só o Hidari usando todo o ódio que o Sasuke tinha lá no Shippuden, lá no clássico, pra literalmente usar contra essa galera. Imagina isso literalmente voltaria como se fosse o Sasuke vilão, né? Porque o Sasuke, em tese, por um curto espaço de tempo, ele foi um renegado que literalmente não sabia o que fazer. Mas com o Hidari é diferente. O Hidari pode usar esse ódio pro mal, literalmente. Então isso pode ser um fator de que o Sasuke, né, os pensamentos do Sasuke, podem tornar o Hidari um vilão praticamente poderoso. Só que aí entra outro detalhe, entra o Sasuke espião. Porque se tudo estiver correndo muito certo, né, muito bem, o Sasuke pode ter confundido a mente do Hidari, tomado o controle dessa mente, desse corpo, e ali ele tá agindo pelo Hidari, como se fosse o Hidari, mas não é mais o Hidari, é o Sasuke. Ou seja, logo após ele ter sido derrotado, né, ele acabou sendo inundado pelos pensamentos do Sasuke, e agora a consciência do Sasuke toma conta daquele corpo, e agora o Sasuke está observando tudo que tá acontecendo entre os Shinjus, seja para descobrir o nível de força do Mamushi, ou até mesmo o nível de força do próprio Jura, e até fraquezas deles, o que pode, né, ocasionar no futuro do próprio personagem, que é o Sasuke. Vale ressaltar pra vocês, galera, que o Sasuke só pode retornar quando a alma espinhosa dele vir para as mãos dos aliados, né, Boruto, Sakura, Sarada, podem vir. Com isso, eles têm que levar a alma espinhosa até o verdadeiro Sasuke, lá onde o Sasuke está, né, devorado, e ali colocar a alma espinhosa pro Sasuke retornar e ser liberto dos galhos. Só assim o Sasuke pode retornar até o presente momento, como a gente sabe. Só que, galera, neste exato momento, se por acaso for realmente o Sasuke estar naquele corpo do Hidari agora, as coisas podem mudar de rumo. Podemos ter um sacrifício de Sasuke aí. Até porque o Sasuke pode se sacrificar ajudando, sendo destruído pelo Jura, salvando a Sarada, ou salvando o Boruto, ou salvando o Konoha de algum modo, porque mesmo sem o Naruto em Konoha, quem deve proteger Konoha na ausência do Hokage, na ausência do Naruto, é o Sasuke Uchiha, o único incomparável que pode proteger Konoha, entenderam? Então, na minha humilde visão aqui, se o Sasuke tiver retornado, pode ser que ele venha a ser eliminado, pode ser que ele venha a ser derrotado, e ali vamos perder, quem sabe, o Sasuke, se ele estiver de volta, tá ligado? Se ele estiver, caso ele não esteja, né, ainda bem, até porque talvez a gente não sabe se a alma espinhosa for destruída, será que ele morre realmente? Será que o Sasuke morre? Então a gente não sabe disso concretamente. O que vocês acham disso? Comenta aí embaixo se o Sasuke é um vilão, se o Sasuke não é um vilão, se o Sasuke já voltou, se o Sasuke não voltou, se são os pensamentos do Sasuke que deixaram o Hidari confuso. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me espere para os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, galera. Falou, é nóis, tamo junto, fui!